Olá pessoal, hoje nós vamos encerrar a nossa primeira temporada falando sobre sexualidade e vamos discutir um tema delicado e preocupante. Hoje nós vamos falar sobre como ajudar a criança a se proteger contra o abuso sexual. Esse tema é preocupante mesmo, porque tem pais que não sabem qual é a idade certa para começar a alertar os filhos sobre a postura que eles precisam ter diante de situações de perigo. A partir de uns 3 aninhos é importante que você comece a conversar com o seu filho e comece a ficar mais em alerta em algumas situações. E aí, assim, por que 3 anos, né? 3, 4 anos, quando a criança começa a ganhar um pouco mais de autonomia, ou seja, ela já é uma criança desfraldada, é uma criança que vai ao banheiro sozinha, você não precisa ficar o tempo todo ao lado dela para ela já começa até muitas vezes tomando banho sozinha, isso, né? Isso. Assim, claro que com a supervisão, mas já começa a ter esse... Claro, mas pode ir com outros adultos, enfim, em alguns locais em que você fique supervisionando, né? Às vezes já dorme na casa de algumas pessoas. Isso aí. E a criança ela não vai saber, na verdade, se proteger e nem entender que é uma situação de perigo que ela está vivendo. Então é importante que os pais sentem e conversem com ela. Uma coisa importante para os pais, né, sempre lembrarem que a responsabilidade sobre a segurança da criança ela vem dos pais. Sim. E não da criança. Então não é a criança que tem que se proteger, é uma preocupação que tem que partir dos pais. Então o sistema de alerta tem que estar ligado o tempo todo. Será que eu estou falando bastante com meu filho? Será que eu estou atento? Será que eu estou escutando quando ele traz um incômodo? A ideia é ficar sempre atento se o filho está trazendo situações que fujam do comum. Por exemplo, tem criança que começa a falar que não quer mais ficar junto a algum adulto específico. Sim. Não quero mais ficar com ele, não quero mais ir à escola com ele, não gosto mais daquela pessoa. Não quero ir na casa não quero fulano, na casa, não quero brincar, né? Isso aí. E muitas vezes a gente acha que a criança está fazendo birra, está fazendo manha. E até pode fazer, né? Mas é importante que a gente escute. Né? Ela principalmente pode estar fazendo se persistir, birra. né? Essa fala persistente, é importante que o adulto tenha um olhar para investigativo, né, Carla? Então, que o adulto comece fazendo algumas perguntas que não deixem a criança acuada. A ideia não é isso, mas é que os adultos consigam fazer perguntas de uma forma tranquila para que a criança responda o que está acontecendo. Por exemplo, uma coisa importante, né? Se uma criança chega pra você falando que algum adulto começou a fazer cosquinha nela, né, e ela traz isso como se fosse uma brincadeira, é claro que a gente pode estar falando de cosquinha mesmo. Sim. Mas a gente pode estar falando de uma outra parte do corpo que gera um prazer e a criança não consegue nomear aquilo como prazer, né? Ou usando essa palavra, usando outra que a gente reconhece. Ela fala cosquinha. Então tem vezes que é importante a gente investigar que cosquinha foi essa que ela recebeu. Que lugar foi esse que o tio brincou com você de Quem cosquinha? foi esse tio? Quem foi esse essa tio? pessoa? Que lugar foi esse? Identificar a parte do corpo. Uma dica importante é trabalhar em cima de jogo com a criança, né? A gente pode falar pra criança, o que você faria numa situação? E aí a gente inventa onde uma menina, se uma menina estivesse estivesse andando no supermercado sozinha e aí um cara mais velho chegasse perto e falasse assim, vem cá, a gente vai brincar que eu vou te mostrar. Enfim, você inventa alguma situação e pergunta como a criança iria agir. Você vai entender, você vai estar atento a 2 questões, né? Uma é se a criança já está ciente sobre proteção, como se proteger, né? E outra é uma oportunidade para você trabalhar essa orientação, para ela ter um contexto para acontecer. Você vai dando ferramentas para a criança aprender a se defender em diferentes situações, na base da brincadeira. Pode inventar histórias também, contar uma história de alguma situação e de como aquela criança saiu. Então, acho que já isso é contar importante, a solução. já contar a solução se a criança não conseguir dar a solução. Isso. Então, acho que isso tudo, né, Patrícia, vai dando ferramentas para a criança aprender a se defender. Isso. Uma coisa que é importante a gente ficar atento também, tem adultos, né, que usam um termo que é conhecido, né, justamente em casos que a gente acaba sabendo de abuso sexual. Que falam para a criança que vão fazer uma brincadeira especial com ela. Chamando de brincadeira, a criança se envolve. Sim. Brincadeira Às especial. vezes simula que é um professor, que é algum personagem. Conquista a criança de uma forma lúdica, né? Ou usa até um próprio personagem que a criança gosta, né? Isso aí. Um príncipe, uma princesa, algum personagem mesmo do interesse da criança. É importante que essa expressão, por exemplo, tem muitos adultos que usam esse termo, é importante que a gente leve esse termo para a criança dizendo que isso não é bacana, né? Que é importante ela dizer que brincadeira especial é essa. Aliás, tem muito adulto que diz para a criança guardar segredo dos pais.
E isso Na é maioria importante. dos casos de abuso, né? Isso. Isso é Fala um segredo geralmente nosso. é um segredo, é uma brincadeira só nossa, você não pode contar isso pra ninguém. Isso é uma coisa que eu acho importante, Patrícia, de sempre conversar com a criança que pro papai e pra mamãe não tem segredo. Não tem segredo, Isso é uma coisa isso. que eu acho que a gente tem que conversar muito com as crianças nesse sentido. Por mais que a criança tenha feito algo de errado, por mais que a criança tenha feito uma grande bobagem, né? Isso. A criança precisa contar tudo realmente pros pais. Isso é uma proteção mesmo da criança, né? Uma coisa importante é a gente sempre lembrar de ensinar a criança a falar não. Porque, Carla, tem algumas crianças, dependendo do perfil da criança, né, que já sabe dizer não. Também algumas, dependendo do humor, não querem mesmo brincar. Mas tem outras que, quando elas são chamadas para uma brincadeira de uma maneira muito carinhosa, muito alegre, elas entram nessa brincadeira. E elas não sabem dizer não. E elas podem até recordar daquilo que foi ensinado a elas sobre a brincadeira especial, sobre não ter segredo para os pais. Mas elas não conseguem dizer não. O convite que foi feito, ele parece algo, né, que é correto. Então a criança não fica, o sistema de alerta dela não fica ligado de uma maneira tão... Até porque para a criança é sempre da forma lúdica, né? Quando a gente fala de abuso em criança, é totalmente diferente do abuso do adulto, né? De adulto para adulto. É sempre de uma forma muito sedutora, sempre de uma forma muito lúdica, de uma forma muito envolvente. Então, a criança vai entrando nesse jogo sem se dar conta mesmo. Então, é importante que a criança tenha muita noção do que pode com o corpo dela, do que pode com o corpo do outro, né? É o que a gente tem falado muito nos outros vídeos em relação a esse respeito e esse limite que a criança precisa aprender a colocar para o outro e no seu próprio corpo. Bom, pessoal, a gente espera que essa série sobre sexualidade tenha ajudado você. Se curtiu e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite a oportunidade. Curta, compartilhe os nossos vídeos e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até a próxima!